Olá, meu povo, estamos de volta, continuando nosso projeto Patrimônio Cultural Anápolis. Essa iniciativa, que é da Taon Soluções Criativas e conta com o apoio da Secretaria de Integração Social, Esporte, Cultura e Lazer do município de Anápolis e com recursos da Lei Federal Aldir Blanc. Olá, Andresa. Olá. Olá, José Fábio. E aí, tudo bem? Saudade. Demais. Seguimos então com o nosso projeto e nesse vídeo a gente vai começar a falar de bens culturais anapolinos especificamente. E a gente fez essa divisão em 4 blocos e nesse primeiro bloco a gente vai falar de patrimônio e equipamentos públicos comunitários. A gente vai falar sobre o Coreto na Praça James Fonston e também o antigo fórum, a antiga prefeitura, que fica na Praça Bom Jesus, e também a Fonte Luminosa, que fica na Praça Bom Jesus. Agora, antes da gente começar o nosso bate-papo, a gente também vai ver um tour virtual de imagens atuais desses 3 espaços aqui na cidade. Confere aí. Então, agora, vendo um pouco o retrato de como estão esses espaços, a gente vai falar um pouco de acontecimentos que aconteceram, porque acontecimentos acontecem, mas acontecimentos que foram vivenciados nesses espaços, as leis que resultaram no tombamento deles, enfim, curiosidades, vamos falar sobre esses espaços e fica aí o convite para vocês viverem realmente, visitar esses espaços, né? Bora. Então, só assim para contextualizar, né? Todos esses locais estão no centro da cidade. A maioria dos tombamentos da cidade de Anápolis estão no centro da cidade, né? Que é o núcleo, né? Chamado Centro Pioneiro. E é muito possível que você já tenha passado por esses lugares e não saiba que é um patrimônio cultural tombado no município. Esses não são os únicos bens tombados que são também equipamentos públicos comunitários, né? Existem outros, mas para o recorte desse vídeo a gente selecionou esses 3. E aí eu acho importante só rapidinho a gente falar o que são os equipamentos públicos comunitários, né? Vamos lá. A gente tem os equipamentos públicos urbanos, que são infraestrutura, né? Tipo asfalto, rede de drenagem,
fiação elétrica. Esses são os equipamentos públicos urbanos. E a gente tem os equipamentos públicos comunitários, que são instalações e espaços na cidade destinados a serviços públicos de educação, saúde, cultura, esporte, lazer, segurança pública e similares. Ou seja, uma praça, uma galeria de artes, um centro cultural, um calçadão, enfim, espaços que promovam de alguma forma o uso e a convivência da população e da comunidade naquele local. E a gente começa pelo coreto da Praça James Funston. Antigamente a praça se chamava João Pessoa, fica em frente ao Hospital Evangélico. O coreto, o primeiro coreto, né, na verdade, ele foi construído em 1926 e ele possuía um estilo arquitetônico eclético. Só que esse que a gente vê nas imagens, né? Ele foi demolido em 1940. Então, um novo coreto foi construído em Art Deco, né? Seguindo o estilo adotado para as edificações da época, que foi inaugurado em 1952. Ele foi tombado em 2001, através da Lei 2.725, de 5 de abril de 2001. Que fica considerado, aí o artigo 1º traz o seguinte texto: fica considerado como parte integrante do patrimônio histórico e cultural da cidade de Anápolis o edifício que abrigava o antigo coreto localizado na área interna da Praça James Funston, centro dessa cidade. E aí o tombamento dele inclui também o entorno dele, né? Não só o prédio, não só a edificação do coreto em si. E aí o artigo 2º traz que, como consequência dessa lei, fica todo o espaço físico construído protegido de forma especial. Então é vedada qualquer utilização, reforma ou ampliação que venha a comprometer sua integralidade, da mesma forma como ficam proibidas a alienação, destruição, demolição ou mutilação de todos os elementos, naturais ou não, que constituam o conjunto de sua construção. Hoje, ele abriga uma lanchonete, né? Ele, durante um tempo, funcionou realmente como coreto, né? Com apresentação de bandas e tudo, mas hoje ele abriga uma lanchonete. Isso. E temos... E aí é legal a gente pensar, voltar no tempo, né? E pensar como que era esse espaço, Zé Fábio. Meus caríssimos, naquele tempo... ali basicamente era o centro mesmo da cidade antes, né? Até inclusive o nome James Funston não é à toa, né? Que o James Funston foi pioneiro lá, montou o Hospital Evangélico, foi pioneiro não só como médico, assim, construiu. Já existia um médico antes, né? Inclusive, antes de chegar, vamos às fofocas, né? Tinha um médico lá que era o Gesserico, né? Tanto que ali é Manuel da Badia, em frente, depois, quando passa do Hospital Evangélico, passa a ser Dr. Gesserico. Esse Gesserico era um dos médicos pioneiros da cidade, aqueles médicos de casa que tinha plaquinha na porta. Quando o James Funston monta o hospital, ele se revolta e fala, não, se essa cidade não comporta 2 médicos, se tiver mais um aqui, eu vou fechar meu consultório. Acabou que não fechou, viraram amigos e tal. E aí o James Funston era um pioneiro, né? E aí, lógico, justa homenagem a ele. Inclusive a praça chamada João Pessoa antes, tinha um nome anterior que eu não me recordo, na década de 20, mas é João Pessoa justamente por causa do assassinato do João Pessoa, que deu origem lá à Revolução de 1930, quando o Vargas assume o poder, o Pedro Dovico assume o poder em Goiás, o João Luiz de Oliveira assume aqui em Anápolis. E aí, em homenagem ao João Pessoa, que tinha sido assassinado lá no Nordeste, eles resolvem batizar essa praça, assim como o Brasil inteiro. Na verdade, eu acho que nunca teve tanta coisa batizada com o nome de João Pessoa como na década de 30, porque fizeram uma procissão, né, com o caixão dele, onde ele foi morto até o Rio de Janeiro. Então o pessoal foi mudando o nome de rua, praça. E Anápolis abraçou a Revolução, obviamente, e também resolveu homenagear o João Pessoa na época, e hoje é justa homenagem ao James Funston, que muito fez aí pela cidade. Essa região da cidade era uma região também de um pouco de efervescência cultural, né? Que tinha o cinema. Isso. A gente pode dizer que era o shopping center da década de 30 e 40, esse negócio. O convívio social era ali. Era ali. Porque você tinha o Cine Rocks em frente, mais embaixo, seguindo aqui, você tinha se não me engano, o Imperial, que até hoje o prédio existe lá, mas totalmente modificado. Estacionamento. Exatamente. Então, ali era onde tinha... ou pelo menos até a década de 30, 40, era onde o pessoal juntava mesmo para conversar. Era onde, segundo a Aide Jaime, vou quebrar aqui a quarta parede, no livro aqui, Anápolis, Sua Vida, Seu Povo, tem uma edição mais antiga até. Ela conta muitos relatos desse período, que era a época da infância dela e assim por diante, né?
E ela fala que ali era onde a juventude se reunia para poder conversar, ter o início de namoros e tudo mais. Muitas famílias anapolinas foram formadas a partir desse relacionamento. E ela conta uma história interessante, né? Que na época, tipo, os homens ficavam fazendo... O cinema americano começou a chegar, então muitas expressões americanas começaram a entrar no cotidiano, né? Então os homens, eles caminhavam assim pela praça, enquanto as meninas ficavam sentadas no banco. Eles faziam o que eles chamavam de footing, né? E ficavam andando, olhando as meninas e ver qual que dava moral para eles. E ela falava que na época dela, esse tipo de relacionamento ela chamava de linhada. Que depois se tornou flerte, depois veio virar chaveco, e aí foi, cada um paquera e foi mudando os nomes com o tempo. Cada época tem seu termo específico, né? E então ela falava que era o seguinte, as meninas ficavam sentadas e quando o sujeito olhava e ela gostava do sujeito, ela tinha que dar uma olhada, mas tinha que ser uma coisa rápida, porque moça direita não podia ficar encarando o homem e tudo mais. E era basicamente ali que as coisas... Contados segundos. Exato. Né? E tem uma história que o Edson Guimarães conta, que quando tinham festas, parques, esse tipo de coisa, a cidade ainda era maior poeira, né? E os homens tinham que ir bem arrumados. Então o que ele fazia? Eles faziam na época. Eles tiravam o sapato, dobravam a calça até o joelho e iam até o local, onde tinha dança, forró, esse tipo de coisa. E sempre tinha uma torneira no fundo dos locais. Ele chegava lá, lavava o pé, e aí ele pegava o sapato que estava embaixo do braço, calçava e baixava a calça para chegar com o sapato lustrado, para não ter poeira nem nada. Então era todo um... Era um outro período, assim, para a cidade. E realmente o coreto foi um espaço, ele é importante justamente não só pelo prédio em si, mas pelo espaço de convivência que foi. A cidade se moldou, forma de comportamento foi moldado justamente naquele pequeno epicentro ali da cidade, onde estavam os cinemas, o hospital da cidade, um pouquinho mais adiante a igreja, né? E aquele coreto onde todos se reuniam, né? Reuniões políticas também, né? Comício, provavelmente. Ah, sim, não, sempre tinha, né? Isso Comício... Era tudo, acontecia ali, né? Aquela região era importante, né? Tipo, o hospital evangélico foi o primeiro com pavimentos, né? Tipo, era o prédio, durante um tempo, foi o prédio mais alto da cidade, né? É o prédio não religioso, que tinha igrejas. Só tinha 2 igrejas, uma de Goiás e a de Pirenópolis, que era mais alta que o prédio. O primeiro a ter elevador no estado de Goiás. Pioneirismo demais. Show de bola. Inclusive, a rapidinho, James Funston, ele é filho do cara também chamado James Funston, que foi o sujeito que fundou a segunda igreja protestante no Brasil, em Pernambuco. Que a primeira foi no Rio de Janeiro, e o pai dele era missionário, veio da Inglaterra, fundou uma em Pernambuco. O James Funston, inclusive, nasceu em Pernambuco, só que ele foi educado na Europa, na Inglaterra e tudo mais. E é só isso. Nossa. Vamos para o próximo. Bem? Vamos lá. Agora a gente vai falar sobre a fonte sonora e luminosa, né? Da Praça Bom Jesus. Será que tem gente que sabe que ela é patrimônio? Essa, na Praça Bom Jesus, tem uma placa bem grande falando que ela é patrimônio, né? Vocês já viram? Na praça tem uma identificação que a fonte é Patrimônio Cultural de Anápolis. Então, ela foi inaugurada em 1957, essa aí ela não existia ainda, tá? Tinha só esse lago. Praça Bom Jesus, essa é a Praça Bom Jesus. Visto aqui provavelmente da torre da igreja, né? Sim, isso, exato. E ela não tinha ainda essa fonte antes, era só o lago mesmo, né? Então, a fonte sonora e luminosa foi inaugurada em 1957 em comemoração aos 50 anos de Anápolis, né? O cinquentenário teve uma festa grandiosa, várias coisas, né, que marcaram. Conta aí pra gente. Mudou a história de Anápolis, literalmente falando. Ainda hoje tem alguns historiadores que defendem que tinha que mudar a data do feriado oficial do aniversário da cidade. O que é que acontece? Na verdade, existiam 2 cinquentenários na história de Anápolis. Um ficou esquecido, tal, que foi em 1937, e esse segundo ganhou muita força. Por quê? O caso é que a cidade ela consegue a emancipação política mesmo em 1887, 15 de dezembro de 1887. Não por acaso, a gente tem lá no centro uma rua chamada 15 de dezembro. Aquela era a data oficial do feriado, né? Era o feriado oficial da cidade. Acho que nas primeiras leis orgânicas de 1903, do município, se não me engano, 1901, já colocava aquela data como um dos primeiros feriados. O que ocorre? Quando a cidade foi elevada à categoria de cidade, ela já era emancipada, já tinha seu prefeito e seus vereadores. Só mudou a categoria mesmo. Só teve um upzinho mesmo em termos nome, de né? termos. No título. E daí que resolveram mudar o nome para Anápolis, que na época eles achavam um nome mais moderno. Acho que, se não me engano, o Moisés Santana foi um dos entusiastas, um jornalista muito famoso, escritor muito famoso, que trabalhava tanto em Anápolis como em Uberaba. Em Uberaba ele
criou um desafeto lá com um político lá que matou ele enquanto ele estava na redação do jornal escrevendo um artigo. Nossa. Fica estranho, mas... Aí o que ocorre? A partir do... Até então, subiu a categoria de cidade, né, 31 de julho de 1907. O que ocorre? Em 1937 teve uma festa de cinquentenário, tendo como referência 1887, né, que foi o ano de emancipação política. Só que o que acontece em 37 também foi quando rolou aquele negócio do Estado Novo, lá do Vargas, onde teve o regime ditatorial aqui do Brasil, primeiro de diversos. Aí o que ocorreu? O Vargas, naquela ideia de criar aquela ideia de pátria e tudo mais, ele eliminou muitos feriados locais e criou feriados oficiais nacionais e assim por diante. E aí essas datas que eram feriados aqui em Anápolis acabou se perdendo. Aí, quando o Vargas sai do poder, etc., né, em 1956, na época, se não me engano, ou 53, acho que era o João Luiz de Oliveira, que era o prefeito, ele volta com uma lei, não, o João Luiz de Oliveira era vereador, e acho que ele promulga uma lei, alguma coisa assim, em que ele coloca novos feriados, e o feriado ainda era 15 de dezembro. O que ocorre é que em 57, o Carlos de Pina e a população, da forma geral, resolvem comemorar os 50 anos da cidade. E aí tem até uma revista, que eles criaram a primeira revista da cidade, onde comemora todos, assim, tudo de bom que tinha na cidade. Tem 2 textos que falam como seria Anápolis em 2007, que é fantástico. Depois eu vou pegar a revista e a gente lê um trechinho que é muito interessante, assim, como que eles imaginavam Anápolis em 2007. Futurista, né? Nossa. Eu imagino. Vamos deixar, Pinal, que é muito legal. E aí o que acontece? Foi tão impactante essa festa que a população que acabou se tornando uma referência mesmo, assim, de comemorações. E em 1967, quando finalmente, na época da gestão do Raul Balduino, promulga os feriados oficiais de Anápolis, sob outras leis e tudo mais, ele acaba colocando o 31, que era dia de Santo Inácio de Loyola, e também aniversário de Anápolis como feriado oficial do município. Corpus Christi, que era uma obrigação na época. E tem mais um que eu não me recordo, mas o fundamental é que é nessa época que o 31 acaba se tornando a data assim, oficial, e nesse mesmo período vão instituir a bandeira oficial do município, que traz lá 31 de julho de 1907, vão instituir o hino, não o hino da cidade, mas vão criar um hino específico para a cidade, mas isso aqui vai ter tanta comemoração, inclusive tem até um vídeo, acho que mais ou menos desse período, que comemora os 70 anos, os 60 anos da cidade e tudo mais. Então teve uma grande festa e ela acaba determinando o dia 31 de julho como a data oficial do aniversário de Anápolis, que acaba se confundindo com a emancipação política, que são coisas distintas. Mas aí o 31 acaba se tornando a grande data. E essa festa do cinquentenário foi fundamental para isso. A população de fato se mobilizou, tanto assim das classes mais altas como as mais baixas. Foi um dia de festa, começou 4 da manhã. Que dia que alguém levanta 4 da manhã para comemorar o aniversário da cidade, mas a coisa começou com fogos 4 da manhã, pra você ter uma ideia. Então, foi uma coisa grande para a época. Então, em 1957 ela é inaugurada, mas ela só vira luminosa mesmo, né, e sonora na década de 70, quando eles instalam as luzes, né? E assim, a praça passou por diversas reformas, tem uma foto aí, uma fotografia da última reforma. A última reforma foi em 2012, a fonte ganhou 3 espelhos d'água, que antes não tinha, então assim, em volta dela, ali. Ela era só essa parte central, né? E aí, com a reforma de 2012, ela ganhou um destaque maior com esses 3 espelhos d'água em volta. Essa igreja é interessante que ela, de fato, foi uma igreja que surgiu por quase iniciativa popular mesmo, né? Que a Santana é a igreja pioneira. A Bom Jesus. Sim, não, a Santana a Bom Jesus nasce a Bom Jesus de forma surge através, popular. principalmente de imigrantes baianos e tudo mais. Porque tanto não à toa que é Bom Jesus, né? Que a festa Bom Jesus é muito comemorada na Bahia, em algumas regiões do Nordeste, mas principalmente na Bahia. E tinha uma senhora que chamava Dona Teresona, que o que ela fazia? Ela fazia uma festa pro Bom Jesus. E aí o pessoal começava a juntar e fazer assim, tipo, levava comida, bebida, às vezes até fazia doação, e era só o estandarte, não era Estado nem nada, tipo, era só o estandarte do Bom Jesus, aquele pano. E daí o que acontece? Começou aí, a festa começou a ganhar força, cada vez mais força, e o padre da época, acho que era Esquerdo, sei lá o nome desse padre, ele percebeu o potencial da festa e resolveu oficializar ela. Tanto que o primeiro local que recebeu a iluminação em Anápolis foi a Igreja de Bom Jesus, quando em 1924 colocaram a primeira usina que gerava energia na cidade, iluminaram a primeira igreja, como coisa simbólica e tal. E é o que acontece. Na década de 20, essa parte onde hoje é a praça era um largo onde vinham pessoas de fora, enchia de barraca na procissão do Bom Jesus. Na época o pessoal falava que era maior até que a de Trindade.
Cada um puxa a sardinha porque quer. Mas o caso é que era mas realmente... foi tão forte que virou uma procissão. Virou uma procissão. Até a década de 20 ela começa a perder força, eu acho que na década de 30, se não me engano. Mas o caso é que na década de 20, como era aquele largo, tinham diversas barracas, enchia mesmo. O pessoal ia tudo pro Bom Jesus e tal. E aí ela acaba ganhando força, com o tempo a procissão perde força, mas a igreja acaba se tornando meio que uma espécie de centro da cidade, né? O centro se desloca para aquela região e a prefeitura começa, depois com a construção lá do fórum, né? Da prefeitura, depois fórum, a coisa acaba meio que a prefeitura começa a se importar mais com aquela área e transformar aquilo numa praça até chegar ao ponto da fonte. E é a arquidiocese, né? A Bom Jesus, né? É a principal desse território, acaba sendo a Igreja de Bom Jesus. Isso. Então, a fonte luminosa, ela é considerada patrimônio em 2007 pela Lei 3.230 e ela também, assim como o coreto, né, fica todo o espaço físico construído protegido de forma especial, então acaba que esse tombamento ele se estende um pouco também à praça em que ela está, né, que é a Praça Bom Jesus, que de certa forma tem que se preservar ali e ela continuar sendo um dos destaques da praça. E é uma característica interessante da época, né, porque hoje parece absurdo ter um som numa praça, né, mas se a gente pensar, era outro período. Vamos lembrar que os rádios portáteis, que marcou lá, até falei de break e tal, tudo mais na outra fala, ele começa a ganhar força nos anos 80. Então, naquele período, não tinha esse negócio de sair andando com um rádiozinho. Os rádios eram grandes, aquelas caixonas. Então, a ideia era criar mais um entretenimento, né? Você tinha a luz e você tinha aquele sonzinho ambiente pro pessoal, que nem sempre ia ter bandas, né? Então, E aí mostra também o que a gente comentou no vídeo anterior, como é um retrato de uma época, né? Enquanto lá no coreto era o espaço de convivência e tal, mas eram olhares, né? Era um outro clima, né? Outro clima. Aqui já traz pra condição de colocar som, né? Já é um outro tempo, com outras relações também. É outra época, né? Porque o coreto ele foi forte na década de 30. Aí há um deslocamento do centro da cidade, né? Depois da estação ferroviária, passa para aquela região e a parte do Bom Jesus se torna mais assim, meio que o centro da cidade, né? Anteriormente era perto da Santana, se desloca para a região do Evangélico, sobe para onde está a estação e chega onde é a Bom Jesus hoje. Então, há um deslocamento de espaço do que é o centro da cidade. Legal. E aqui nesse mesmo espaço tem, nessa mesma proximidade, né, tem o Outro Bem. O Outro Bem, que hoje é a diretoria onde funciona a Diretoria de Cultura e a Galeria Antônio Cibasoli, mas que já foi Prefeitura Municipal e depois foi Fórum da cidade. A construção data de 1938 e teve algumas mudanças em 1943. Ela recebeu, inclusive, algumas mudanças na fachada, né? Ela tinha uma fachada bem mais limpa. E depois eles quiseram marcar mais ainda essa coisa do Art Deco, que eu vou falar mais para frente um pouquinho sobre o estilo, mas que é o que predominou nas construções aqui em Anápolis, né, na época. E aí tem aquele escalonamento, né, modifica-se um pouco a fachada, cresce, né, eles aumentam alguns ambientes aí. Volta para outra foto para ver a diferença. Que antes ela tinha uma parte que era mais recuada, né, então aquele espaço lateral ali ele cresceu. E ela passou por algumas intervenções. Em 75, o pavimento interior passou por grandes transformações, que foi tirado o telhado, e isso mudou a conformação. Então, por isso que foi feita essa adequação da fachada também, para esconder um pouco o telhado. E aí, a intervenção mais atual que aconteceu foi em 2001, não a mais atual, porque depois ainda teve outra, né? Galeria, né? Início de 2002, que descaracterizou alguns componentes do interior do edifício, né? Como que a escada, por exemplo, mas a fachada pelo menos se manteve. E, sim, de forma geral, não interferiram na estruturação da edificação mesmo, né? E aí, recentemente teve uma revitalização, eles modificaram o telhado porque ela estava ficando bem degradado, assim, e aí eles modificaram a estrutura do telhado, e também teve em 2000, e eu acho que 17, se eu não me engano, uma adequação para acessibilidade
para a parte de cima, né, que é voltado para a biblioteca da galeria, mas que acaba atendendo também os salões, né, de exposição que ela tem. Então, sim, foi uma reforma que não descaracterizou, embora tem que se colocar uma estrutura, foi colocado um elevador, mas isso não chegou a descaracterizar o edifício em si. Zé Fábio, nesse momento aí também é resultado da já chegada da ferrovia, também um espaço que reunia o fórum e a prefeitura, né? O que a gente pode relembrar de acontecimentos aí nessa região? Que período que foi que aconteceu o fórum e a prefeitura ali nesse prédio? Certo, isso aí, na época, né, era o prédio mais moderno da cidade, né? Vai ver como funciona a mudança de tempos, né? O interessante disso aí é justamente porque, primeiro, já mostra um crescimento da cidade, na qual a prefeitura se viu, né, na necessidade de ter um espaço mais amplo. Se não me engano, eu acho que a antiga sede da prefeitura ficava onde hoje é Barão do Rio Branco, mais embaixo. Isso aqui eles construíram justamente porque já mostra que a cidade estava em pleno crescimento e que então as estruturas do local já não adequavam, já não comportava toda a demanda de trabalho assim da época, né? Então é justamente um reflexo também do desenvolvimento que estava acontecendo na cidade. Se não me engano, o James Francis mesmo, quando ele chega em Anápolis na década por volta de 1927, ele tem um relato lá num livro que nem foi traduzido para o português, mas nesse livrinho aqui, do Humberto Crispim, ele traduz os 3 capítulos relativos diretamente a Anápolis, que é um livro sobre evangelização, que ele escreveu especificamente para ser publicado na Inglaterra, mostrando como que era evangelizar nessas regiões aqui da América do Sul, América Latina e tal, e tem 3 capítulos que ele fala especificamente de Anápolis, que Humberto Crispim traduziu nesse livro. E daí que ele fala, quando ele chegou em 1927, Anápolis era praticamente 3 ruas de terra, né? Que era chamada Rua de Cima, Rua do Meio e Rua de Baixo. Tinha outras ruas, mas as principais mesmo eram essas 3 ruas, que era a Rua de Cima a Rua do Meio era a Rua de Cima lá da igreja, né? Da Santana, onde atualmente acho que é a 1º de Maio, a Manuel da Abadia era a Rua de Cima, e aquela rua lá, eu esqueci o nome daquela rua onde fica o museu, era a Rua de Baixo. Basicamente ali era o foco da cidade. E a cidade contava com uma média de 3 a 5 mil habitantes na época. No final da década de 40 já tinha quadruplicado, a cidade já estava com 40 mil habitantes. Se a gente for pensar, é um crescimento populacional exorbitante para apenas 10 anos. A ferrovia ela foi tão importante, para ter uma ideia, que vamos falar mais sobre ela, mas sim, ela dinamiza tanto o movimento da cidade que 2 bancos foram abertos na época com capital da própria cidade, bancos fundados em Anápolis por pessoas que moravam aqui em Anápolis, que um deles, se não me engano, era até o Carlos de Pina, que vai se tornar prefeito em 2 ocasiões posteriormente na cidade. Então era um movimento de extrema mudança e era um movimento que estava começando a ter as primeiras preocupações com a aparência do ambiente urbano. Tem uma lei que, na época que a estação foi inaugurada, que orientava os comerciantes a mudar a fachada, deixá-las mais bonitinhas, porque a cidade ia receber gente de fora, ia receber comerciantes, então tinha que ter uma cidade com área de ser moderna. Começava a pavimentar com um pouquinho mais de afinco as cidades, começou a movimentar, ter mais carros se movimentando. Então era um período provavelmente foi o período de mais extrema mudança na aparência urbana da cidade. Se a gente for imaginar, lógico, ela modificou muito com o tempo, mas aquilo ali foi um choque. A gente está falando de uma cidade bem ruralzinha mesmo, que basicamente assim, a subsistência dela era a partir de coisas rurais e que rapidamente começa a ter essa ideia de indústria. É aí que vai surgir a ideia de Anápolis como uma cidade industrial. Vai surgir, tipo, as primeiras charqueadas, que eram algo importante para preparar a carne para poder durar mais tempo. Fábricas de picolé, marcenarias, tudo isso era indústria. Então a ideia de Anápolis como cidade industrial vai surgir nesse período. Tudo fomentado com aquela ideia de progresso, de desenvolvimento. E esse prédio, ironicamente, que hoje a gente fala tanto em preservar, na época era o ápice da mudança. Ele representava a mudança estrutural que a cidade queria. Ou seja, vamos tirar o que é antigo e colocar o que é novo. E hoje, ironicamente, o que representou a mudança extrema representa o passado que tem que ser conservado, porque o que está mudando em volta está modificando toda a paisagem urbana. Massa. E aí vem a ideia também que a gente tinha comentado sobre memória, né? É importante ter esses espaços para manter uma identidade, né? Ou de remeter a memória desse lugar, né? Isso. Hoje
a gente vê edificações imensas, mas se a gente voltar lá em 1900, ele é de 40 e... 38. Ele é de 38. De 38. Isso era, A tipo, construção, chegar né? no arranha-céu, né? Era. Pra muita gente. O primeiro arranha-céu daqui foi o prédio do Hotel Ipiranga. Hotel Ipiranga? Itamaraty. Itamaraty, Itamaraty. Não esse, ainda era outro. Tanto que na década de 40, quando foi feita, tinha uma piadinha local que falava que o pessoal de Goiânia estava reclamando porque o prédio do Itamaraty estava fazendo sombra em Goiânia. Nossa. Você vê, era outra coisa. É. Era uma época assim. E é importante exercitar esse olhar de transformação, né? Que ali marca uma fase na construção da cidade de Anápolis, né? Teria mais algum E aí, detalhe pra gente colocar? só para deixar claro aqui os usos, né? Porque ele foi mudando com o tempo. Exatamente. Então, assim, primeiro funcionou prefeitura e fórum, de 43 a 75. Depois funcionou só o fórum, de 75 a 93. E depois diversos serviços, como PROCON, Escola de Teatro, Diretoria de Cultura, de 93 a 2008. E depois ele passou a ser na Secretaria de Cultura, quando era secretaria, hoje diretoria, né? E o espaço da Galeria Antônio Cibasoli. E a gente não falou, a gente falou sobre a lei de tombamento dele? Não, né? Não, do fórum. Foi tombado em 91 pela lei número 1824, que foi uma lei que determinou o tombamento de alguns prédios, não foi exclusivo dele. Né? Então, tombou a cadeia pública, o IML, Polícia Técnica, Estação Ferroviária e os prédios, né, onde funcionava o fórum e o museu, que a gente vai falar no próximo vídeo, né? Mas ele foi tombado nesse conjunto aí de bens. E é interessante só lembrar que todas as leis de tombamento de Anápolis sempre trazia aqui no artigo 3º que fica o chefe do executivo municipal autorizado a criar órgão municipal encarregado de registrar e fiscalizar, né, nos termos do Decreto-Lei 25 de 37, que é aquele que institui o tombamento. Então, aqui mesmo, bem antes, já se falava da necessidade de um órgão, né, que no caso depois foi o Confica que ficou com essa atribuição, mas já era citada essa necessidade e já tinha né, como referência a lei do Nacional, tombamento. né? É legal rapidamente, como a gente acaba modificando a atribuição que se dá a um espaço, também reflete a dinâmica da sociedade, porque ele foi feito para essa prefeitura, ou seja, o órgão máximo da gestão municipal. Depois se tornou fórum, junto com o fórum, mas à medida que a prefeitura deixou de funcionar, funcionou só o fórum, já mostrava que a cidade estava crescendo, que aquele espaço não comportava mais. E no passar do tempo, no final ele acabou se tornando um órgão que abriga um prédio que abriga órgãos culturais, que tem muito a ver com a própria ideia do patrimônio, ou seja, um patrimônio. A gente tem esse exemplo em outros da cidade. A antiga cadeia se tornou a escola de artes e o ML, a escola de música. Então, à medida que aquele prédio parece que vai perdendo aquela função de gestão de determinados órgãos públicos, ele acaba sendo levado a ambientes culturais. É patrimônio histórico? Então, automaticamente o pessoal pensa, tem que ser cultural. O que não necessariamente. É possível ser patrimônio histórico e não ser assim, ter uma finalidade cultural. Não é uma coisa, não casa com a outra. Mas mostra o jeito que acaba sendo pensada a ideia do patrimônio histórico. Que faz parte do desenvolvimento disso. Mas é interessante, tipo, é patrimônio histórico, então é algo cultural, então vamos focar coisas culturais naquele patrimônio. Sim. Que é até uma forma, que não é negativo, é uma forma de tentar, assim, como é que fala, dar maior valor àquele bem, né? Simplesmente, assim, a partir do momento que você transforma em patrimônio cultural e coloca coisas culturais para funcionar lá, você acaba meio que tentando reforçar essa ideia da importância histórica e cultural daquele edifício, né? Sim. Gente, só uma correção, é que eu falei no início que ele foi construído e reformado em 43, não, ele foi construído em 38, ele só foi inaugurado, né? Inauguração oficial, ele já era usado, mas ele foi construído em 38 e inaugurado em 43. Maravilha. Teria algum outro ponto que a gente pode colocar com relação a esses bens? Acho que é isso, né? Eu acho que tá suficiente. O tour vai trazer muito, sim, dessa experiência, né?
Isso aqui a gente está mostrando, né, dando uma pincelada nos bens que a gente selecionou, mas é bom a gente salientar da importância de ir visitar esses lugares, né? A experiência de estar no lugar, de ver o elemento, né, de perto, de estar ali dentro, ela é diferente de só assistir, né, ou ver a fotografia. Então, fica o convite também para as pessoas visitarem esses locais. Exatamente. Então, nesse vídeo, a gente comentou e apresentou um pouco da relação do patrimônio e equipamentos públicos comunitários. A gente falou do espaço do Coreto, lá na Praça James Funston, e também o antigo Fórum, atual Secretaria de Cultura, e a Galeria Antônio Cibasoli, juntamente com a fonte luminosa? Não só luminosa. Ela é sonoro-luminosa, mas hoje não emite os sons, né? E nem a luz, né? Mudou com o tempo. O tempo muda. Enfim. Antes brilhava e cantava, agora só brilha. A partir do próprio valor. Então, esse foi nosso segundo vídeo. Continue nos acompanhando. No próximo, a gente vai falar sobre patrimônio, novos usos para novas realidades. Continue com a gente, é nóis.